Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadismar, sou professor da disciplina de empreendedorismo, né? E esse momento que nós estamos vivendo agora nos proporcionou, né, uma interação de forma virtual. Então, estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina de empreendedorismo. Compreendo que é uma etapa diferente na vida de vocês, por estarem fazendo um curso técnico, né, de segurança do trabalho, o que requer algumas disciplinas bem específicas. Então, vamos trabalhar sobre o empreendedorismo. No entanto, para que nós possamos iniciar falando de assuntos mais específicos, dos quais se referem ao empreendedorismo, nós vamos, nesse primeiro momento, falar um pouco sobre o mundo globalizado. Sabemos que o empreendedorismo, ele se constrói, ele se fortalece devido a um capitalismo forte, devido à presença da globalização que toma conta de todo o processo econômico, financeiro, industrial em relação às produções. Então, pensar o empreendedorismo é também fazer essa análise, né, do que esse mundo contemporâneo, do que esse mundo globalizado tem a nos oferecer, tá certo? Então, vamos iniciar falando sobre globalização. Eu vou espelhar um material para que vocês possam acompanhar também, sabendo que posteriormente eu irei disponibilizá-lo para vocês. Quem tiver interesse de rever, quem tiver interesse, né, de poder refletir mais um pouco e se aprofundar mais no assunto, aí tem um material para poderem fazer isso. Tudo bem? Então, sobre o mundo globalizado, seus desafios e potencialidades. Pensar sobre esse tema é algo gostoso, eu costumo dizer isso, porque falar de um mundo globalizado é falar de um mundo contemporâneo, é falar de um mundo qual nós temos acesso no nosso dia a dia. Muitas coisas, se não a maioria ou todas, que nós utilizamos no nosso dia a dia, são oriundas, né, de um mundo, né, tecnológico, de um mundo em que passou por um processo de transformação, de melhorias, né, e tudo isso por conta do mundo globalizado, por conta do processo de globalização. Mas, a princípio, o que é que significa, o que é o mundo globalizado? O que é a globalização? A primeira questão para que nós possamos pensar a respeito. Ora, a globalização, ela é uma forma de associar o mundo como um todo. É uma forma de ligar o mundo como um todo. Nós sabemos que hoje em dia, né, atualmente, é possível se conectar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Nós sabemos que hoje é possível se comunicar com pessoas que residem no outro lado do mundo. É possível obter informações em tempo real do que acontece no mundo todo. E nós sabemos que esse recurso ele chega até nós a partir de um processo que nós chamamos de informática, a partir da tecnologia que é inserida, né, no meio social. E nós sabemos também que esse processo ele nem sempre aconteceu. Nos primórdios, né, nos tempos mais antigos, medievais, isso seria impossível pensar essa conectividade
entre as nações, entre as sociedades, entre as pessoas, né? Hoje, nós dispomos desse recurso. Nós temos ele dentro da nossa casa, nós temos ele dentro, né, do nosso trabalho e de todas as atividades as quais nós executamos. Então, pensar a globalização seria pensar um interligamento entre as nações, entre os países, entre as pessoas, de forma que é possível aproximar, né, tudo aquilo que está relacionado com as questões sociais. Então, a globalização permite essa aproximação, essa facilidade, né, de poder ter contato com o mundo todo. Tem duas imagens aqui que estão associadas à globalização, né? A primeira tem as pessoas aí que nos leva a entender diferentes culturas, né? Diferentes atividades, né? E aí o rapaz lá que está sentado na poltrona vai dizer como é bom viver em um mundo globalizado. E no outro lado do mundo, o outro responde, yes, sim, né? É muito bom viver num mundo globalizado, né? E nós vamos ver esses desafios, nós vamos ver o que é bom realmente a partir desse mundo globalizado e nós vamos também ver as consequências, tanto positivas como também negativas, de todo esse processo de globalização. Então, primeiro, o que é globalização? O sociólogo Anthony Giddens vai dizer assim, é a intensificação de relações sociais mundiais que ligam localidades distantes, de modo que acontecimentos locais são influenciados por eventos ocorridos a muitas milhas de distância e vice-versa. Então, a intensificação de um mundo, né, do mundo, onde é possível ter contato com as pessoas, onde é possível ter contato com a cultura, onde é possível, né, estar ali, de um certo modo, próximo de todos esses acontecimentos. Né? E mesmo que sejam acontecimentos que venham do outro lado do mundo, que venham de culturas as quais nós não vivemos, as quais nós não conhecemos, mas essa aproximação é possível. Então, Anthony Giddens vai dizer que é essa intensificação dessas relações sociais. Né? E quando se fala em intensificar as relações sociais, estamos falando de questões econômicas, estamos falando de questões financeiras, estamos falando de questões culturais, habituais, né? E tantos outros que existem. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, temos aqui as características da globalização. Primeiro, é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Então, é uma das características da globalização, essa transformação, essa evolução, essa continuidade, pelo fato de que o mundo, ele é dinâmico, ele não é estático, ele não está parado. Ele é dinâmico, é um processo constante de transformação, é um processo constante de evolução. Então, isso caracteriza o mundo globalizado. O mundo o qual nós vivemos, ele há essa transformação cotidiana. Nele há essa evolução diária, em que todos os dias os indivíduos estão procurando formas de viver melhor, estão procurando formas de realizar seus desejos, criando objetos que facilitam a sua vida, que traz mais conforto, enfim, né? Essa transformação, essa evolução é constante e isso caracteriza o mundo globalizado. Temos também como característica da globalização, né, a expansão do comércio mundial. Sabemos que é possível comprar produtos de empresas de outros países, de outros continentes. Hoje é possível e podemos fazer isso com muita facilidade, né? Não é difícil realizar tais tarefas.
Então, a globalização, a partir de um processo tecnológico, do avanço da informática, da intensificação dessas relações sociais, nos permite, né, expandir também o comércio mundial, onde países dependem de produtos de outros, né, países que precisam vender seus produtos para outros para poder, né, manter essa ligação econômica. Enfim, temos também como característica da globalização o aumento da concorrência entre os mercados. Ora, se há essa expansão do comércio, consequentemente, há também o aumento da concorrência desses mercados. Uma vez que, por exemplo, empresas brasileiras, né, concorrem com empresas americanas, com empresas europeias, com empresas chinesas, né? Então, aquela que tiver um produto que seja mais acessível financeiramente para a população, poderá sair em vantagem, né? Então, há essa concorrência aí de empresas, pelo fato de que há a facilidade de adquirir produtos, né, de empresas também de outros continentes, de outros países, e não se privar apenas as empresas, né, que oferecem produtos aqui. Enfim. Há também, como característica da globalização, a grande circulação no mercado financeiro, né, onde é possível investir, onde é possível comprar ações, enfim. Posso comprar ações, né, e aplicar meu dinheiro no Brasil, eu posso fazer isso na Europa, eu posso fazer isso na Ásia, eu posso fazer isso nos Estados Unidos, enfim. Esses limites, eles são rompidos a partir da globalização, né? Não tem barreiras. O mundo é como o mundo tivesse se tornado mais próximo. É como se distâncias tivessem sido encurtadas. E aí todo esse processo se torna bem mais simples. Também, como característica da globalização, a questão cultural, né? Temos contato com culturas de outras regiões. E essas culturas chegam até nós. Assim também como nossas culturas, nossos costumes chegam até outras pessoas de outras localidades. Então, é como se houvesse uma troca. Nós oferecemos, mas nós também adquirimos, né? Justamente por haver esse rompimento de barreiras e por haver essa aproximação e essa intensificação das relações sociais, né? Isso é o mundo globalizado no qual nós vivemos. Tudo bem? Como é que todo esse processo início? Como é que tudo começou? Na verdade, não existe um total consenso sobre sua origem. Não existe uma data específica para dizer como é que teve início o processo de globalização. Não existe. Na verdade, o termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, né? A Guerra Fria que nunca aconteceu, era apenas ameaças entre as grandes nações. Enfim, há essa discussão aí e não tem um consenso exato para dizer sobre sua origem. Há autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia, no final do século XV e início do século XVI. A gente sabe que esse período aí foi justamente o período em que os portugueses, os europeus, chegaram até o Brasil, chegaram até a América, né? O período das grandes navegações em que, sobretudo os europeus, né, queriam encontrar um caminho para as Índias para intensificar as suas relações comerciais. E nesse percurso todo de busca, né, de encontrar esse caminho para favorecer essas relações, essas transações comerciais, conta-se que desviou-se, né, e chegou até o Brasil. Mas o que acontece com tudo isso? É que o fato dessa busca incessante para intensificar o comércio, né, isso favoreceu as relações sociais. Isso aproximou as nações, isso aproximou
as culturas, né? Então, se aproxima as culturas, está relacionada à globalização. Se facilita e aproxima as questões comerciais, estamos falando de globalização. Portanto, alguns autores defendem o início desse processo de globalização justamente no período das grandes navegações, né? Que é justamente o início de um comércio global, de um comércio mundial, onde grandes países, grandes nações vendiam e compravam seus produtos. Temos também aqui, né, como origem da globalização, que foi gradativamente apresentada evoluções, recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas 3 revoluções industriais. Nós não podemos fugir da ideia de que a globalização tenha surgido no período das grandes navegações, mas é preciso enfatizar que a intensificação desse processo global, né, aconteceu a partir das revoluções industriais, onde a máquina foi inserida no processo de produção e, assim, a produção começou a acontecer em grande escala e, consequentemente, a vida transformou-se, né? Uma vez que os produtos eram produzidos em grande escala, trazendo como consequência de tudo isso a facilidade de poder comprar, a facilidade de vender, uma vez que tinha muito produto no mercado, e isso intensificou o comércio, né? Então, por último, como um ponto sobre a origem da globalização, a gente tem aqui, né, podemos considerar que a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos aproximadamente, consolidando-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX em diante. Ou seja, mesmo que tenha começado há 5 séculos, ou seja, há 500 anos, teve uma intensificação maior a partir dos 50 últimos, né? Ou seja, a partir dos meados do século XX, né? Onde a presença da indústria, a presença da internet, a presença da informática, da tecnologia mais avançada favoreceu todo esse processo de aproximação das nações, de intensificação das relações sociais. Tudo bem? Né? Então, a gente tem aqui também os aspectos positivos e negativos da globalização. A gente sabe que todo esse processo de aproximação, de intensificação das relações sociais traz consequências. Consequências estas que são positivas, consequências essas que são negativas. Então, como pontos positivos, nós temos a interligação comercial entre os países, como nós já falamos até agora, né? O comércio está interligado, é possível comprar, é possível vender. A evolução dos meios tecnológicos. Imagine que você tem um aparelho de telefone, mas daqui a 2, 3 anos ele já não lhe satisfaz, porque novas tecnologias foram criadas. Então, há sempre uma evolução desses meios tecnológicos. E a gente tem, né, o interesse, o desejo de acompanhar essa tecnologia. Então, é aquilo que a gente falava como característica da globalização. É uma intensificação, é uma transformação, uma evolução, né, dos meios, uma transformação social, digamos assim. A maior difusão de conhecimento, uma vez que é possível ter acesso a informações em tempo real de acontecimentos do mundo todo. Para isso, basta ter um computador conectado à internet, um smartphone conectado à internet. Então, conseguimos ter informações em tempo real, né, de outras culturas, de outros países. E também, como ponto positivo, a facilidade de deslocamento. Podemos viajar o mundo todo, né? Podemos sair do planeta, podemos viajar, né, de tantas outras formas, pelas águas, pelo ar, um transporte terrestre. E tudo isso foi proporcionado por esse processo de globalização, né? São esses os principais pontos positivos. Porém, temos também os pontos negativos, né? São consequências ruins, drásticas, trazidas
pela globalização, como, por exemplo, a desigualdade social, enquanto a esse aumento, essa intensificação das relações, o aumento da produtividade, isso causa, de certa forma, uma discriminação em que um grupo ele tem acesso às questões econômicas com maior facilidade, enquanto outros vivem na miséria. Né? Isso é um ponto muito negativo, isso é um ponto muito ruim, porque exclui, porque divide a sociedade. De um lado, aqueles que têm recursos, aqueles que têm dinheiro, e de outro, aqueles que não têm quase nada, muitas vezes passando necessidades, passando dificuldades e muitas vezes até fome. Né? Temos a dependência econômica, ao mesmo tempo que a expansão do comércio, né? Nós temos também essa dependência econômica, uma vez que compramos, Brasil, por exemplo, compra produtos dos Estados Unidos, compra produtos da China, compra produtos da Europa, mas digamos, imagine que um desses países resolve não vender mais produtos para o Brasil. Né? Então, ele fica numa situação bem difícil, uma vez que ele depende desses recursos para poder, né, movimentar a sua economia. Então, há essa dependência econômica. Assim como nós vendemos grãos, nós exportamos carnes, se o Brasil resolve não fazer mais isso, deixa uma situação também difícil para outras nações. Então, a globalização causa essa dependência econômica. Como ponto negativo, o aumento do tráfico de drogas, já que nós temos facilidade de exportar mercadorias e produtos, né, o tráfico de drogas também se expande, ele também é vendido, ele também é comercializado de forma ilegal, né, isso é um ponto negativo. E o aumento dos problemas globais, né? Podemos citar como principal problema global o aquecimento da atmosfera, o que causa o derretimento de geleiras nos polos, e isso pode trazer consequências muito ruins, muito danosas para as pessoas que vivem, né, em regiões tropicais, e tantas outras questões, né, uma vez que a sociedade é essa complexidade. Né? Tudo bem, pessoal? Então, como efeitos da globalização, a gente tem aqui alguns pontos, né? A configuração do espaço geográfico internacional em redes, há uma ligação, né? a questão aí de grupos econômicos, né? Produzido através desse processo de globalização, a expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais, né? Empresas de grande porte, muitas delas com escritórios em um país, outras com a produção em outros países, e ainda coloca estoque em outros. Então, veja que é possível essa intensificação, essa evolução de uma economia, tudo isso por causa do processo global, né, de avanço da tecnologia, de avanço dessa proximidade aí, internacional. A formação dos acordos regionais ou blocos econômicos, por exemplo, nós temos aqui o Brasil, que faz parte do Mercosul, onde fazem acordos para que a exportação, a importação possa acontecer com maior facilidade. Né? Temos também expansão e consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Né? O capitalismo ele está bem associado à globalização, uma vez que, a partir do capitalismo, é possível, né, intensificar uma economia, é possível fortalecer a economia, né, sabendo que isso traz pontos positivos e negativos também. Né? Então, a riqueza gerada no país ela é oriunda a partir desse capitalismo que está associado à globalização. E ainda temos, como último ponto aí, o sistema liberal ou neoliberal, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. É como se o Estado desse uma liberdade maior para que as transações comerciais possam acontecer. As pessoas podem vender o que quiserem, podem comprar o que quiserem, desde que não estejam, né, sendo ou comercializando produtos
ilegais, mas essa liberdade econômica é dada pelo Estado a partir desse processo do neoliberalismo, do liberalismo, né, tudo associado a esse processo de globalização. Tudo bem? Então, são essas as discussões que a gente precisava fazer nesse momento inicial, certo? A gente está com a disciplina de empreendedorismo e o empreendedorismo requer, né, algumas habilidades, requer algum conhecimento. Então, para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse mundo global, sobre esse mundo onde há uma intensificação de relações sociais, uma intensificação, né, das pessoas interagir entre si, seja de forma cultural, seja de forma econômica, seja como for. Né? Então, é preciso pensar e acredito que a gente pode começar por aqui, é apenas um início, teremos outras discussões, teremos outras reflexões nas aulas posteriores. Espero que possamos interagir bastante, discutir bastante, mesmo que nessa modalidade remota, à distância. Né? Então, espero que vocês possam me dar esse feedback bem positivo. Tudo bem, pessoal? Então, vou deixar uma atividade lá na plataforma para vocês. Tudo bem? Depois vocês me devolvem, vou marcar uma data e aí a gente vai trabalhando assim, certo? Então, um abraço para todos e até mais.